mundo continua suspenso das decisões de Trump e numa espécie de roda livre perante o que se segue em vários palcos internacionais. Seja bem-vindo a um novo capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com este cenário para início de conversa, aqui em estúdio, comigo, Paula Santos, e com o colunista do Expresso. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcast, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest.expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest, liberdade para ouvir. Olá, Miguel. Olá, Paula. Falemos então de uma figura incontornável que em tão pouco tempo, como refere no seu texto, parece ter ficado com o planeta inteiro nas mãos. Mais que não seja porque dependemos todos dos avanços e dos recuos das decisões do Presidente dos Estados Unidos. Comecemos por falar da rumaria das visitas à Casa Branca. O Miguel lembra o desfile de famosos, que parece tudo aceitar. Vamos começar por recordar quem é que está nesta lista? Zelensky, toda a gente se lembra da humilhação que ele sofreu em plena Casa Branca, do Presidente e do Vice-Presidente, Vance. Ursula von der Leyen naquela ida ao clube de golfe de Trump na Escócia para negociar uma baixa das tarifas que ele tinha imposto à Europa, um acordo comercial que só ontem, por acaso anteontem, é que foi ratificado pelo Parlamento Europeu e entrou em vigor, o que não quer dizer que o Trump o rasgue quando quiser. Não quer dizer que não o rasgue, não é? Que não o rasgue, porque é o normal. Mas von der Leyen, como eu ia dizer, começou por ser humilhada, a ficar à espera 40 minutos que ele acabasse um jogo de golfe com o filho, e depois saiu de lá com um acordo que, em minha opinião, perfeitamente leonino e quase humilhante para a Europa. Depois houve a Prémio Nobel da Paz venezuelana, que se convenceu que o Trump ia pôr no poder na Venezuela, até porque ela se tinha declarado admiradora dele, não pôs. E que lhe queria oferecer o Nobel, admitiu. Exatamente, depois a Darcy Rodrigues, que é vice-presidente e que neste momento é uma marionete do Trump. Tivemos a visita do Trump à família real inglesa, recebida em Windsor como se fosse um rei, não é? Que aliás ele acha que é. Evitaram que ele passasse por Londres para não ter manifestações contra. Foi tratado ali como ele gosta, coche real, dourados, banquetes, aquela coisa toda. Depois tivemos a romaria das pessoas em Washington, começando pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que é um vassalo do Trump e está sempre a defender o Trump, e a quem o Trump fez o cúmulo da humilhação. Não sei se a Paula se recorda, ele a certa altura mandou um bilhete ao Trump a dizer: bravo, parabéns, Presidente, graças a si eles vão passar a gastar todos 5% os países da NATO em defesa. Você é um líder fantástico. E o homem revelou o bilhete. Tornou público a mensagem. Tornou público, é uma coisa absolutamente extraordinária. Nem assim o Rutte aprendeu, continua a lamber-lhe os pés e as botas. Tivemos o chanceler alemão, tivemos o presidente francês, tivemos a primeira-ministra italiana, toda a gente, exceto o primeiro-ministro espanhol, que nunca se curvou ao Trump. E exceto, claro, os fortes, que é o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Também coloca aqui o Canadá, uma das exceções, não é? Pois, no Canadá era difícil não resistir. O Mark Carney portou-se muito bem, só que ele ameaçou tornar o Canadá o 51º Estado da União, não é? E, portanto, agora ameaça fazer isso com a Venezuela. Também ameaçou... Também com Cuba, em certa parte? Também com Cuba, com a Groenlândia. Quer dizer, o homem acorda para um lado e é um troublemaker e está ali para criar problemas. Só que, se os Estados Unidos sempre foram uma potência, como dizia a secretária de Estado Madeleine Albright, a potência indispensável, o que é verdade, é um facto, aquilo que não era previsível, ou pelo menos, enfim, não era aceitável nem imaginável, é que o Presidente dos Estados Unidos fosse o destabilizador mor, em vez de usar o seu poder e o seu imenso poder militar e económico para ser um estabilizador da situação mundial, ele é um destabilizador. Nesta leitura, nesta ideia de vassalagem ou anti-vassalagem, como é que classifica a relação de Trump com o presidente chinês, de que já falámos aqui, depois das declarações e daquilo que vimos numa visita recente? Eu acho que ele aí foi ao contrário, ele foi humilhado completamente pelo Xi Jinping. Ele não conseguiu nada, a não ser vender uns 170 aviões Boeing aos chineses.
De resto, ele não conseguiu. Na parte comercial, ele recuou em toda a linha. Eu lembro que ele chegou a aplicar tarifas de 140% à China, que é uma coisa verdadeiramente demencial, e foi forçado a recuar quando percebeu que a China era o primeiro país mundial com reservas de terras raras que os Estados Unidos precisam desesperadamente. E que os avanços tecnológicos da China, nomeadamente, por exemplo, em matéria de inteligência artificial, já não precisavam tão dramaticamente do know-how dos Estados Unidos. E, portanto, percebeu que ia perder mais do que ganhar com a guerra de tarifas com a China. Agora, nem tocou no assunto, portanto, o assunto está resolvido. Os chineses vão continuar com uma balança comercial positiva em relação aos Estados Unidos. Levou um aviso solene, que nem sequer é muito normal na maneira como os chineses tratam disto em relação à Formosa, que é um país bicudo, e ele ficou calado. Ele tem em cima da mesa uma proposta do Congresso para gastar, creio que 20 mil milhões de euros em equipamento militar para a Formosa, e ele tem que decidir se o faz ou não faz. Depois do aviso do Xi Jinping... Acha que vai pensar 2 vezes? Vai pensar muito mais do que 2 vezes. Eu acho até que ele vai recuar nisso. Aquela relação ambígua que os Estados Unidos têm com a China relativamente à Formosa, que é, reconhecem só a China como o único representante da China, digamos assim, e a Formosa não, mas não cortaram relações diplomáticas com a Formosa, nem relações comerciais com a Formosa, e a tese oficial é de que esperam que aquilo se resolva amigavelmente entre os dois países. E dessa visita de Trump, eu salto para aquela que se realizou imediatamente no dia a seguir ao regresso de Trump aos Estados Unidos, que foi a deslocação de Putin também à China, não é? Mais do que dizer algo sobre Putin ou Trump, eu acho que este cenário revela muito sobre o atual peso político do presidente chinês. Completamente. Não é? Ele está, a China tradicionalmente sempre se imaginou a potência do meio. E é a potência do meio. Neste momento é a potência do meio. Não geograficamente, depende de onde a gente queira fazer rolar o globo, mas é a potência do meio, porque tudo passa pela China. E nós vimos que, de seguida, quer dizer, vai Trump e depois vai Putin, e os dois vão em posição de inferioridade relativamente aos chineses. Os chineses, neste momento, estão numa posição de superioridade completamente. Os únicos que resolveram, que não perceberam a relação de forças, foram os europeus, que aqui há 3 meses mandaram uma delegação à China, com Van der Leyen e António Costa, e foram falar de alto aos chineses, como se a Europa estivesse em situação de o fazer. Enquanto vimos o presidente americano e o presidente russo, os dois numa pose, não direi de mão estendida, mas de grande simpatia, os elogios do Trump para o Putin, para o Xi, os elogios do Putin para o Xi, tudo isso, Van der Leyen e Costa foram lá falar de alto. É claro que a Europa perdeu mais uma oportunidade para encontrar uma alternativa ao domínio americano. E já que falamos da Europa, voltamos a olhar para a diplomacia portuguesa, de que já algumas vezes falámos neste podcast. Perante as recentes declarações de Marco Rubio, como é que acha que saiu o governo português nas explicações? Olha, eu acho que saiu muito mal. E neste momento que estamos a discutir a abertura dos arquivos relativos à DFP-25 e ao ELP, às organizações terroristas depois do 25 de Abril, e eu defendo essa abertura, eu acho que não tem que haver segredo de Estado para tudo. Eu penso que a única maneira de nós esclarecermos definitivamente qual foi o comportamento do governo português em relação aos Estados Unidos para a utilização da base das lajes na guerra do Irão é tornar públicas as mensagens entre o governo português e o governo dos Estados Unidos. Só aí é que funcionará a tal transparência de que fala o ministro Paulo Rangel, e só aí é que nós podemos ter um juízo crítico verdadeiramente informado. Até lá, aquilo que eu constatei é que o Rubio disse, houve países, por exemplo, Portugal, não deu mais nenhum exemplo, por exemplo, Portugal, que aceitaram oferecer as bases sem sequer perguntar porquê. O Paulo Rangel motivou logo uma reação, não é? O Paulo Rangel diz que isto é uma declaração não literal. Eu pergunto, o que é não literal? Mas começou por dizer que não era verdade e depois corrigiu para que não se pode ler de forma literal, é isso, pois, não é? Mas o que é que não se pode ler de forma literal? Que houve um país, Portugal, é literal. Que aceitou ceder as bases, é literal. Sem sequer perguntar porquê, também é literal. Eu não percebo onde é que há aqui qualquer espécie de ambiguidade. Paulo Rangel gostava que houvesse, mas não há. Eu acho, aliás, eu chamo no meu texto o Paulo Rangel um infeliz ministro, e é um infeliz.
porque infeliz porque não tem jeito quando diz as coisas e porque se percebe que ele vive um tormento diário para torcer as palavras, a frase e o sentido das frases para ver se a realidade se adapta aos seus desejos. Mudamos de rota neste podcast e vamos olhar para a cerimónia de homenagem a Cavaco Silva esta semana em Estrasburgo. O ex-presidente foi condecorado com a Ordem de Mérito. O Miguel estranha a distinção. Porquê? Primeiro, acho que a Europa olha para trás em vez de olhar para a frente. E segundo, ele foi condecorado pelos seus esforços pela coesão europeia. Eu, situando no ponto de vista de Portugal, acho que o único esforço de coesão europeia praticamente que nós fizemos foi receber dinheiro, e essa é fácil. Difícil vai ser quando brevemente passarmos a ser contribuintes líquidos da União Europeia e não recebedores líquidos. Agora, aquilo que eu acho sobre Cavaco Silva, e também já o escrevi várias vezes no Expresso, e a razão pela qual eu não entendo este prémio é porque eu acho que a década de governação de cavaquista foi um desperdício brutal de uma oportunidade que não voltaremos a ter. Não só tínhamos dinheiro a rodos vindos da Europa, como tínhamos uma pacificação total da sociedade. Ele começou por não ter maioria absoluta, mas a seguir teve maioria absoluta, portanto ele tinha o Parlamento, ele tinha tudo aquilo. E cada vez que alguém, a Procuradoria-Geral da República ou o Provedor de Justiça, se atrevia a discordar, ele chamava-lhe força de bloqueio, quando de facto ele não tinha bloqueio de espécie alguma. E portanto ali exigia-se que houvesse uma visão de futuro. Não era só como gastar o dinheiro que estava a chegar, era como ter uma visão de futuro. E para mim, o traço mais evidente dessa falta de visão de futuro foi o facto de Cavaco Silva ter desmantelado 1000 quilómetros de via férrea que tinham custado 1,5 século a construir. Quer dizer, a gente pode mudar os comboios, pode fazer alta velocidade, etc. Agora, aquela estrutura de caminhos de ferro que começou com o rei Dom Luís era o que unia o país. Ele fez isso. Ele vendeu a agricultura a Bruxelas a troco de, na altura, 60 milhões de contos. Não é nada. E ao fazer essas duas coisas, ele despovoou o país. Tudo o que nós pagamos hoje, por excesso de população, à roda da cintura de Lisboa e do Porto, tem que ver com a desertificação do país. E a pessoa que mais contribuiu para isso foi Cavaco Silva. Portanto, falhou nas Estamos a falar de um país pequeno, não é? Não estamos a falar de um país que fosse muito difícil, como o Canadá, que há pessoas que vivem a 1000 quilómetros da cidade mais próxima. Nada disso. Estamos a falar de um país pequeno. Tinha uma estrutura montada de comboios, de correios, de palácios da justiça, de forças policiais. Tudo isso foi desmantelado. E, portanto, foi junto com a agricultura que fez despovoar o mundo rural. Portanto, foi um convite às pessoas: saiam daí porque aí não há nada. Não há trabalho, não há futuro e venham para as cidades. Com o resultado que vemos. E por causa de decisões que foram tomadas há décadas, decisões governamentais, considera, e diz no seu texto, que hoje somos uma sociedade onde nada do que é público funciona decentemente. Mas a culpa neste caso não pode ser inculpada apenas a um governo, sim, não é? Eu também digo, a culpa não é só de Cavaco Silva. Governos subsequentes, quer do PS, quer do PSD, prolongaram aquilo. Agora, o que eu acho, onde está a grande culpa de Cavaco Silva, para mim, é que ele, em vez de ter aproveitado para inculcar nos portugueses um espírito competitivo, em vez de ter dito: atenção, agora temos dinheiro, mas nós temos que justificar. Qualquer dia vamos deixar de nos oferecerem dinheiro e nós temos que navegar por nós próprios. Ele não fez isso. Ele instalou uma mentalidade que os governos subsequentes prosseguiram, de viver à soma da bananeira dos dinheiros europeus. E eu acho que isso hoje está perfeitamente... Acha que perdura até hoje? Completamente. Aliás, é um defeito português. Nós temos sempre a mania de esperar patacas da China, o ouro do Brasil, o cacau e o café que vinha das roças com a escravatura em São Tomé e Príncipe, por exemplo. Estamos sempre à espera que qualquer fenómeno exterior, e para o qual não temos mérito determinante para obter, resolva os nossos problemas. Nós somos eternamente insatisfeitos, mas nunca pusemos a mão na consciência para perguntar onde é que está o nosso grau de culpa. A culpa é sempre dos outros, que é aquela entidade abstrata e que é fácil de culpar na mesa de café. E já agora, olhando para o futuro, podemos vir a ambicionar uma alteração deste cenário que já dura há tanto tempo? Ou seja, acredita que haverá a hipótese de seguirmos uma rota de maior eficácia? Eu já sei que me vai dizer que é pessimista, mas sobretudo quando os fundos desaparecerem, há que fazer alguma coisa, não é? Pois, se calhar será aí um ponto de viragem. Aí é que está a minha preocupação, quer dizer, e há aqui um problema que eu acho que é determinante, eu já falei disso também. Eu acho que o governo tem que apostar nos jovens, não tem que apostar nos velhos como está a fazer. Quer dizer, parece que o problema principal do país é aumentar as pensões
E não é. É reter o talento em Portugal, dos mais novos. É dar-lhe condições salariais, condições de habitação, condições de desafio profissional que valha a pena para eles cá ficarem. Porque os poucos verdadeiramente talentosos que cá ficam, seja quando têm condições, seja nas artes, seja na investigação científica, seja na criação de startups, funcionam. Os portugueses não são mais estúpidos que os outros. Agora, nós temos que aproveitar onde está o potencial de futuro, não é onde está o passado. E nós estamos sempre a apostar nos velhos. Eu digo velhos que eu odeio a palavra idoso. Eu também já sou velho e se me chamarem idoso eu fico pior que estragado. Não é? Cheira-me a tuberculose, qualquer coisa do género. Não é uma doença. No fundo está a falar de gerações mais velhas, não é? Velhos, que é uma palavra bonita. Em África, o mais velho é a pessoa mais respeitada da sua comunidade. Chama-lhe o mais velho. É um título, não é? Em Portugal tem que ser idoso, tem que ser recluso, tem que ser toxicodependente, tem que ser qualquer coisa politicamente correto. Mas idoso, para mim, de facto, cheira mal, cheira uma doença. Mas voltando atrás, eu acho que a aposta tem que ser toda feita na juventude. Toda. E nós gastamos fortunas em educação com resultados que são desastrosos. Quer dizer, quando nós olhamos para os exames de português, por exemplo, de candidatos à universidade, é chocante ver que eles não sabem conjugar o verbo com o predicado e com o sujeito. É chocante. Eles não sabem escrever português sequer. E chegaram à universidade. Portanto, e vão-se queixar. Alguma coisa falhou pelo caminho. Vão-se queixar porque apanharam com os maias no exame. Mas quem é que não gosta de ler os maias, caramba? É absolutamente impressionante. Agora, nós somos parte do mundo que está desregulado pelo Trump e desregulada a um ponto que nós não nos damos conta, mas que só nos daremos conta se houver uma catástrofe. As alterações climáticas estão fora de controle. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. Eles e a China são os maiores poluidores do mundo, portanto não estão lá. E os outros países também parecem terem, de alguma forma, abandonado a ideia, ou pelo menos mitigado um bocadinho essa necessidade de responder, não é, à emergência. Pois, porque as pessoas não querem responder a problemas que não são para amanhã, que são para depois da amanhã, não é? E então deixam andar. Mas a verdade é esta, que as alterações climáticas existem, não há uma dúvida, basta olhar para o que está a acontecer com o gelo do Ártico, basta olhar para o que está a acontecer com a seca na Amazónia, basta olhar, no nosso caso, para os incêndios, para as tempestades, sendo que nós estamos no continente, Europa, que está a aquecer 2 vezes mais depressa do que o resto do planeta. A Europa é o continente que está a aquecer mais depressa e nós temos que ter uma resposta para isso. Vemos que Trump também retirou os Estados Unidos de todos os acordos de limitação de armas nucleares com a Rússia, quando, no tempo de Biden, eles estavam em vigor, foram renováveis e a tentativa era atrair a China também para isso. Portanto, neste momento, os países que estão dotados de armas nucleares não têm limites para o seu fabrico. Não têm. E vemos os governos todos a gastar dinheiro com a defesa em vez de gastar dinheiro com as coisas que interessam. Os Estados Unidos também se retiraram, extinguiram a USAID, que era uma organização que ajudava os países mais pobres. E ajudava imenso em muitos países, não é? Em muitos países. E neste momento a Organização Mundial de Saúde já diz, por exemplo, que este surto de ébola tem que ver com isso, com a falta de dinheiro para precaver, para isolar as populações e para as tratar devidamente. E, portanto, nós estamos num mundo desregulado completamente. E nesse mundo é evidente que Portugal, a única saída que tem que fazer é coordenado com a União Europeia, mas não tem que ficar sempre à espera que haja um consenso para tudo, como ficamos, por exemplo, em relação à condenação de Israel. Já demos uma volta pelo mundo que inspira a sua crónica semanal. Seguimos então para o improviso. As alterações propostas pelo Governo ao Código Laboral já fizeram correr muita tinta em quase 60 reuniões durante 9 meses de trabalho e acabaram sem acordo na concertação social. O dossiê seguiu para o Parlamento numa versão que mistura uma parte da proposta original do Governo com alguns contributos do diálogo, mas está longe de ser consensual. Ainda não conhecemos, Miguel, este desenho final e não vamos por aí, porque não sabemos o que é que vai ser ainda alterado ou não, mas haverá lições a tirar de todo este processo. Há aqui responsabilidades a atribuir? Podemos identificar a quem? Primeiro ao Governo, porque devia ter inscrito no seu programa eleitoral que ia proceder uma reforma laboral e tinha que enunciar quais eram os princípios dela, quais eram os objetivos e quais eram as razões. Não o fez. E uma vez eleito, então apresenta a reforma laboral, que de facto já estava no seu espírito, mas ele não o tinha dito. Eu acho que isso é
uma omissão, digamos assim, que não é aceitável. Depois, é claro, acho que António José Seguro falou antes de tempo, quando disse que não aceitaria uma reforma laboral que não tivesse o ok da UGT. Não o devia ter feito. Era candidato Ficou refém dessa frase. Ficou refém dessa frase e aí dou razão ao governo, de certa forma empurrou a UGT para não chegar a acordo. Sendo que a CGTP, como de costume, qual fosse o acordo, rasgava de início e não aceitava nunca. A CGTP acha que a concertação social faz-se em manifestações e greves gerais. Pronto, é uma maneira. Há uma agora marcada para junho já, não é? Sim, para dia 3, salvo erro. Ora bem, mas o que há aqui de essencial, indo ao fundo da questão? Eu acho que deve haver uma reforma da legislação de trabalho, da forma como as empresas funcionam. Porque nós já saímos da pandemia com grandes alterações no mundo do trabalho. Quer dizer, a faculdade das pessoas passarem a trabalhar à distância, que se tornou quase uma regra banal em muitas empresas, mas que é muito difícil de aplicar em pequenas empresas, por exemplo. E agora vem a inteligência artificial. Ainda não sabemos qual será o seu impacto, mas há coisas que sabemos ao certo, que é, a inteligência artificial pode fazer 50% a 60% das tarefas que faz um trabalhador. E, portanto, este é um problema grave que os sindicatos têm que enfrentar, antes de mais ninguém. A recusa de ir discutir isto, e verdade seja que o governo não pôs isto em cima da mesa também, nas suas propostas, mas deveria ter sido os próprios sindicatos a dizer, então, e a inteligência artificial? Temos que legislar para o futuro, porque o caminho natural da inteligência artificial é suprimir postos de trabalho. E o que é que vão fazer esses trabalhadores? Pode criar outros também, não é? Ou seja, há aqui um mundo para descobrir ainda. Claro, é o que eu digo. Em certas atividades, a inteligência artificial vai substituir o trabalhador. Noutras, não substitui. Olha, eu ontem, por exemplo, nem fui eu, foi uma amiga minha, foi ao ChatGPT, precisava da minha biografia, já não sei para quê. Sabe o que é que dizia o ChatGPT sobre mim? Eu era filho do Miguel Torga. E eu fiquei muito contente, afinal a artificial ainda não é assim tão inteligente. É artificial, mas não é assim tão inteligente. Este já é o segundo ou terceiro. Ainda lhe falta conhecimento. Ainda lhe falta conhecimento, pelo menos isso. E falta-lhe capacidade de improviso, de imaginação, coisas que são profundamente humanas. Agora, tudo aquilo que é trabalho mecanizado, automatizado, a inteligência artificial vai substituir, e já está a substituir. Nós vemos isso na medicina. E ninguém vai dizer que os progressos imensos que têm sido feitos na medicina nos últimos 2, 3 anos com a inteligência artificial foram mal-vindos. Não foram. Não foram. É essencial, quer dizer, aquilo poupa não só horas de trabalho aos médicos, como poupa maus diagnósticos. Não evita, nem desresponsabiliza os médicos de terem um segundo olhar sobre aquilo que lhes dizem os exames. Ou seja, há aqui um caminho vasto para discussão no tem, Código Laboral. E que tem que ser que não está a ser feito. Que não está a ser feito. Eu acho, por exemplo, o Banco de Horas. O Banco de Horas, para mim, faz todo o sentido, desde que ele seja devidamente compensado para os trabalhadores. Ora, quando eu ouço, por exemplo, o secretário-geral da CGTP dizer que o Banco de Horas consiste em trabalhar mais horas de borla, isto é uma mentira. É uma mentira descarada. Quer dizer, primeiro não é mais horas, porque as horas são compensadas depois. E depois não é de borla, porque elas são pagas na mesma. Não são pagas como horas extraordinárias. Mas se pensarmos, por exemplo, que a Auto Europa não funcionaria se não tivesse um banco de horas, isso foi uma conclusão que a administração da Auto Europa e a Comissão de Trabalhadores chegaram rapidissimamente, porque entra o modelo de um carro. É preciso ganhar às outras fábricas da Ford este carro, para ser feito ali. Para ser feito ali é preciso produzir X carros. Para isso é preciso trabalhar mais agora, sabendo que quando isto é entrar em ritmo de cruzeiro, essas horas serão compensadas. Os trabalhadores perceberam isto. E, portanto, podem perceber agora também. É preciso é que o governo explique isto melhor, que compense devidamente o banco de horas, quer dizer, não é quando a empresa quer que compense, é quando dá jeito ao trabalhador. O trabalhador diz, ok, olha, eu vou trabalhar no dia de Natal, mas eu vou compensar no dia de Ano Novo, por exemplo. É apenas um exemplo. E o governo vai conseguir fazê-lo agora no Parlamento, uma coisa que não conseguiu na concertação social em tantas reuniões? Bem, o governo pode ser conseguir uma maioria, não é? Porque aqui já com não quem é que a faz? O Partido Socialista tem manifestado bastante divergência em relação ao que está em cima da mesa, não é? E o Chega, não sabemos. Mas o Partido Socialista também está dividido sobre isto. Repare, eu sei que o Francisco Assis não é deputado, mas ele tem uma sensibilidade nórdica, digamos assim, feita para o acordo entre patrões e empregados. E quando digo nórdica, por exemplo, lembrando que a revolução que a Suécia fez
por volta dos anos 70 e 80, foi determinante para que a Suécia se tornasse um país de ponta em tudo. Passou rapidamente de um país subdesenvolvido para um país de primeiríssimo mundo. E isso fez com acordos entre os trabalhadores e as empresas. E fez a Suécia, fizeram os países nórdicos, fez a Alemanha. Nada na Alemanha funciona sem acordo entre os sindicatos e os patrões. Portanto, acha que a influência desses deputados socialistas, Francisco Assis e outros, pode ser determinante para, de alguma maneira, condicionar ou modificar o caminho que pode seguir este diploma? Pode. E o problema aqui é que, nesta como noutras questões, eu não consigo ver o José Luís Carneiro a ter uma posição clara. Não consigo. Eu acho que ele é um bocadinho gelatinoso nestas coisas. Não é claro. Ele não diz, eu quero isto. Eu não quero isto. Não, anda ali a vogar. Vou ver a proposta do governo. Ainda não vimos a nova proposta do governo. Ainda não sei. Então ele só tem opinião depois de ver a opinião do governo? Não pode ter uma opinião à partida? Eu acho que pode. E então, com a reforma laboral, nesta análise semanal do podcast de Miguel Sousa Tavares Viva Voz, acabamos este episódio. Olhamos o mundo também e a atualidade, como o fazemos. A sonorização e edição está a cargo do João Martins e nós voltaremos a olhar para esta atualidade em breve.